Olá, boa noite. Ainda bem que está na nossa companhia para mais esta edição do programa Ponto por Ponto. Hoje falaremos sobre os direitos humanos e o exercício da cidadania em Cabo Verde. Grosso modo, direitos humanos são normas que protegem a dignidade de todos os seres humanos, como o direito ao trabalho, à vida, à saúde, à habitação condigna, à liberdade, à segurança, entre outros. E cidadania é o conjunto de direitos e obrigações civis, políticos e sociais exercidos pelos cidadãos como parte de um país. Temos precisamente como convidada a Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, Euridice Mascarenhas, para tentarmos fazer uma radiografia desta matéria, direitos humanos e cidadania em Cabo Verde. Começamos por agradecer à nossa convidada. Boa noite. Muito boa noite. Nós é que agradecemos essa oportunidade de estar aqui hoje e cumprimentamos os telespectadores em casa. Portanto, é presidente da CNDHC, Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, há cerca de 9 meses, portanto, o tempo de uma gestação. Já terá os dossiês bem estudados. Para começar, qual é o principal desafio em termos de direitos humanos e cidadania em Cabo Verde? Olha, em primeiro lugar, dizer que não é uma pergunta fácil, porque estamos perante um dossiê complexo. E falar de principais desafios dos direitos humanos em Cabo Verde, da cidadania, podemos dizer que podemos elencar, pelo menos a nível da violação das crianças. Acreditamos que o direito das crianças tem que ser preservado e temos que fazer um esforço maior de proteção. Também a nível de direito das mulheres, mas aqui falando também na necessidade do empoderamento do homem, que é uma questão muito complexa, porque subjacente a esses direitos estamos a falar de direito à vida. E quando isso está em causa, temos que priorizar. E quando falamos em desafios, eu gostaria aqui de realçar que Cabo Verde, ao longo de todo esse período, portanto, estamos aqui a completar 46 anos da independência, é importante frisar que estamos perante grande evolução e melhorias em várias áreas. Estamos a referir à saúde, estamos a referir, portanto, à educação, mas os desafios continuam. Quando falamos em desafios, temos que reforçar, nomeadamente, a questão de acessibilidade. Por exemplo, aqui podemos referenciar a questão de educação específica, para, portanto, pessoas com deficiência, porque a nível da educação avançou-se muito. Eu até ouvia histórias, de mulheres que não iam para a escola, mas tudo isso conseguiu-se. Ou pessoas que andavam quilómetros para encontrar um estabelecimento, ou jovens que vinham de uma ilha a outra para concluir os seus estudos e hoje têm todo esse acesso no próprio concelho, na sua própria ilha. Portanto, há aqui avanços que são de facto marcáveis. Mas novos tempos, novos desafios. Sem dúvida. Novos tempos, novos desafios e, para além disso, precisamos também de ter um olhar crítico em relação aos avanços. Porque mesmo em relação aos avanços sectoriais, apanhamos, por exemplo, a nível da habitação. Cabo Verde, de facto, em termos de legislação, avançou em muito. Nós temos boa legislação, mas o problema situa-se a nível da implementação das políticas. Porque quando encontramos, por exemplo, as habitações ou casas clandestinas, estamos aqui perante um desafio grande, porque é um direito à habitação. Então, temos que pensar em estratégias mais eficientes para dar respostas a estes direitos consagrados na própria Constituição. Estamos a falar de educação, saúde, alimentação, mas temos aqui pequenos desafios que eu acredito que, pouco a pouco, vamos lá chegar. Neste momento, qual é o principal dossiê em cima da sua mesa? Olha, não é por acaso que, a nível da própria organização da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania, temos a representação
de praticamente vários setores e também da própria sociedade civil. Porque só uma pequena equipa não consegue responder a todos os desafios. Então, um outro aqui, eu posso até repetir a palavra desafio, porque continua sendo, de facto, desafio, é chegar a todos os setores, dando a mesma importância, porque todos os direitos humanos são importantes. Nós não devemos fazer aqui a hierarquização dos direitos, dizendo, por exemplo, a habitação é mais importante que saúde. Mas há eu posso dizer, uma base comum que, se nós não tivermos o direito, né, económico, social garantido, pode pôr em causa todos os demais direitos. E aqui voltamos a toda a problemática da luta contra a pobreza. É um dos elementos importantes que Cabo Verde também precisa trabalhar cada vez com mais com um reforço, né? Porque temos situações que estão estruturantes, mas isso não invalida que possamos também inovar em determinadas áreas. E eu costumo dizer que temos um problema de escala, porque os problemas existem, mas é preciso que encontremos respostas mais eficientes para determinados problemas que tornam-se estruturantes para o próprio país. As respostas não têm sido eficientes. Há vontade de se resolver as coisas, mas peca-se na questão da eficiência? Olha, no que tange aos direitos humanos? O que eu gostaria de dizer, até porque esse é um tema, os desafios dos direitos humanos em Cabo Verde, até eu apelo e incentivo e estimulo as universidades a fazerem estudos. Porque nós precisamos ter dados que nos permitam fazer comparações periódicas e também podermos, com objetividade, falar das evoluções que vamos ter em todas as áreas. Só para lhe dar um exemplo, estamos neste momento na montagem do Observatório dos Direitos Humanos e Cidadania. É extremamente importante, porque como observatório permite-nos a cada momento ter uma fotografia onde é que estamos em relação a todos os direitos humanos, mas de uma forma objetiva. Porque qual será a mais-valia, a existência deste observatório em relação ao cenário atual? Olha, mais-valia, porque permite ter indicadores, permite ter, portanto, fontes de informação e dos dados, porque os dados já estão a ser produzidos, mas precisamos fazer a sua compilação, fazer o seu tratamento e também fazer a sua análise. Isso implicará mais recursos humanos e não só? Sem dúvida. Não só quando nós falamos aqui do papel, não sei se posso falar já do papel e, portanto, e da missão da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania, estaremos aqui a falar. Portanto, nós precisamos, não é, fazer a prevenção, fazer a promoção e a proteção. Tudo isto dos requer direitos humanos. Dos direitos humanos. Tudo isso requer, de facto, recursos, porque não é possível fazermos avaliações, análise, dar pareceres, se você não tiver técnicos, né, juristas. Relatórios. Né? É preciso, portanto, ter aqui um forte investimento nos recursos humanos, dotar de recursos suficientes. Nós não estamos aqui a pedir muitos recursos, mas precisamos ter, pelo menos, autonomia para dotar dos recursos necessários ou prioritários para dar resposta à missão da própria Comissão. Até para dizer que, em relação à Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania, para além, portanto, dessa que eu falei, da prevenção, a promoção e proteção, estamos aqui também com, portanto, essa missão a nível do direito internacional humanitário e temos um mandato desde 2018 do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura. Portanto, para cada dessas missões, desses papéis, nós precisamos, de facto, a nível, portanto, como sabe, Cabo Verde ratificou a maior parte das convenções internacionais e a obrigação do país, isso às vezes é preciso explicar, a obrigação do país em fazer essa monitorização e também esse acompanhamento e prestar contas. Não é? Neste domínio, eu subscrevi, eu tenho também que dar respostas em termos de medidas e há aqui, portanto, o papel
da Comissão na supervisão e dar o alerta, não é, precoce das políticas que precisam ser, portanto, ou que estão a ser implementadas ou a não ser implementadas. Portanto, esse papel, de facto, e aqui abro só um parêntese para dizer que, em relação à própria Comissão, precisamos fazer um trabalho maior de divulgação para que as próprias entidades e as instituições possam perceber o alcance dessa missão. Porque nós não estamos aqui para avaliar as entidades e as instituições, nós estamos aqui para alertar sobre a implementação das políticas. E esse é um grande ganho para Cabo Verde, como sabe, ter entidades independentes, não é? Entidades independentes que estão aqui para ver, portanto, aquilo que está consagrado está a ser ou não cumprido e implementado. Por falar em independência, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania tem autonomia em relação aos poderes instituídos, na prática? Então, a questão da autonomia e independência, claro que temos, mas neste momento coloca-se uma questão do estatuto da própria Comissão, que precisa de um reajuste. Não é? Em que aspecto? Não, repare, nós temos a dependência, não é? Portanto, institucional, de supervisão a nível de determinadas orgânicas, certo? Mas, portanto, dependem do Ministério da Justiça. Certo. E como é que se coloca, então, a questão da autonomia? Não, o que estamos aqui é que a Comissão já ganhou também uma dinâmica própria, em que temos todos os instrumentos, como sabe, como é que funciona a Comissão. Temos 30, não é, comissários, não sei se posso falar disso, 30 comissários. De vários serviços, educação, saúde, comunicação social. Portanto, também da sociedade civil, temos, igrejas, são 30 comissários, dos 30, inclusive recentemente houve a tomada de posse de 20 novos comissários, e só para ver que existe já uma dinâmica na nomeação dos comissários que tomaram posse. Portanto, há todo um procedimento que garante essa independência, porque os comissários estão em representação das suas instituições para ver essa articulação com os problemas e também o acompanhamento das políticas e, portanto, de todas as orientações nesse sentido. Agora, o que acontece, portanto, e eu acho que também nesse aspecto é um grande ganho, porque os comissários, vindo de vários setores, é um órgão plural. Portanto, quando perguntam-me sobre a independência, nós aqui, portanto, ao ter representação de setores, né, governamentais, mas também de instituições nacionais, por exemplo, você tem a representação do sindicato, você tem a representação partidos políticos, igrejas, portanto, há uma diversidade que permite garantir essa pluralidade. Para além disso, nós temos, depois, no seio dos comissários, é eleito o Conselho Coordenador, muito democrático, em que tem uma representação, portanto, das entidades governamentais e uma representação da sociedade civil. Curiosamente, na última plenária, portanto, 59ª plenária, tivemos a eleição do novo Conselho Coordenador, onde foi eleito, portanto, em relação à entidade governamental, portanto, ficou o Ministério da Saúde, portanto, comissário do Ministério da Saúde, em representação do Ministério da Saúde, e sociedade civil ficou, portanto, representante da JOC. Não é? Isso para ver que há aqui uma dinâmica própria que garante, não é? Portanto, há instrumentos que, não obstante a dependência do Ministério, né, da Justiça, há instrumentos orgânicos que, portanto, que permitem a implementação dessa autonomia e garantir essa independência. E a autonomia financeira? Bom, como sabe, estamos com o Orçamento do Estado, que é algo também que temos estado a debater, a necessidade de, portanto, investir e aumentar os recursos, portanto, para garantir que, de facto, possamos cumprir com a nossa missão.
Só para lhe dar um exemplo, nós deveríamos ter um orçamento próprio para o funcionamento do Mecanismo Nacional de Prevenção. Temos a necessidade de fazer as visitas da privação da liberdade, não é? A nível nacional. Portanto, isso demanda, somos ilhas, demanda deslocações. Portanto, o ideal seria, pelo menos semestralmente, estarmos, portanto, a fazer essa supervisão, mas, dado também a limitação orçamental, fazemos, pelo menos, uma visita por cada, portanto, estrutura por ano, não é? É pouco. Claro. Mas isso é só para ver que é necessário, portanto, quando eu dizia, não é, que é necessário que as instituições conheçam a missão, o papel, a importância, não é, da comissão, para que se possa, de facto, a todos os níveis, ter outro olhar. Eu penso que era mesmo isto. Quer dizer, em relação, como estamos aqui ponto por ponto, é dizer que precisamos ter outro olhar para a missão e a função da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Mas cabe à Comissão Nacional dos Direitos Humanos dar-se a conhecer. Exatamente, por isso é que nós temos estado, aliás, estamos até em parceria com o provedor de justiça, com um plano conjunto, a fazer divulgações em todas as, portanto, em todas as ilhas, os concelhos, para que, de facto, a própria população, as instituições possam conhecer melhor as nossas missões e também podermos aqui contar com a parceria, porque, repare, o papel que nós temos não conseguiremos sozinhos implementá-lo. Portanto, estamos aqui também a trabalhar em parceria com várias entidades. Portanto, tem havido uma boa parceria com a Provedoria de Justiça? Sem dúvida. Quando eu digo que há um pensou... plano de ação, estamos no terreno conjuntamente, não é, a fazer esse trabalho, para além portanto, dessa promoção e divulgação dos nossos, portanto, dos nossos papéis, das nossas funções. Também temos outras ações que fazemos em conjunto. E eu sei que existe um observatório da cidadania ativa. Tem tido outras parcerias? Temos, porque nós, portanto, algumas parcerias já existiam e neste momento estamos a reforçar, nomeadamente com o Observatório da Cidadania Ativa. Nós, por exemplo, assinamos recentemente um protocolo com a Associação Zé Muniz, que é uma das instituições mais antigas em termos da sociedade civil, nesse setor da promoção dos direitos humanos e cidadania. Temos em curso um protocolo com o IDJ, né? Instituto de Desporto e Juventude, porque é necessário trabalharmos todas as faixas etárias e termos aqui uma presença, não é? A nível nacional, que nos permita, de facto, fazer com que haja mais literacia dos direitos humanos em Cabo Verde. Com isso, contarão com o contributo da comunicação social e de outras instituições para que haja mais conhecimento a nível da CNDHC e dos próprios direitos humanos. Sem dúvida. Aliás, como viu, a JOC faz parte, é um dos comissários, portanto, está aí também para defender os próprios interesses da classe e, paralelamente, estamos a trabalhar um programa de formação e capacitação da comunicação social, porque nós partimos do princípio, para termos uma intervenção mais eficaz, temos também que preparar, portanto, os nossos parceiros. Vai haver, portanto, essa capacitação e, paralelamente, com o protocolo também específico para essa área da comunicação social, podemos contar todos os níveis e todos os meios e todos os canais. Porque Cabo Verde nós já temos uma base importante e, mais uma vez, reforço, sendo ilhas, temos que otimizar os recursos que temos, a forma mais eficaz de chegarmos a todos através da própria comunicação social. Posso saber qual é o orçamento da CNDHC anual? O orçamento, eu acho que é público, não é? Portanto, não sei se deveria avançar aqui com números, mas dizer que nós temos um orçamento de funcionamento. De quanto? Não chega a 20 milhões, não é? De escudos cabo-verdianos. 20 mil contos anuais. Sim. E que, de facto, ainda é insuficiente para cobrir todas as nossas necessidades, mas o que nós temos podido contar
anualmente são com, portanto, parcerias e reforços a nível nacional e internacional. Falava em instantes da necessidade de se mudar os estatutos da CNDHC. Mais concretamente, gostaria que esmiuçasse um pouco esta parte. Olha, primeiro é um processo que está em curso. Portanto, eu acredito que brevemente haverá, portanto, essa aprovação. Não queria estar aqui a falar em detalhes de um processo que, portanto, ainda vai ser, portanto, socializado e validado, né, em outras instâncias, mas só para lhe dizer o seguinte, nós estamos sempre aqui a cautelarmos em relação ao orçamento, né, que temos disponível, e temos também que perceber que é o país que temos, não é? Portanto, nós não podemos aqui pensar que vamos ter todos os recursos necessários. Então, temos é que ser criativos, não é? E, ao ser criativos, isso passa por uma revisão do estatuto. Por exemplo, quando falamos aqui que a plenária, portanto, tem como Constituição 30 comissários, certo? Com reuniões trimestrais. Mas podemos ver que podíamos ser, se calhar, mais eficazes se tivéssemos um número menor, não é? De comissários, e porque os comissários trabalham de forma voluntária, não é? Portanto, temos aí, não há, portanto, a questão de, primeiro porque é uma reunião trimestral, certo? Mas o que nós temos são, ou também a possibilidade de ter grupos de trabalho específicos de acordo com determinadas temáticas que for necessário acompanhar e reforçar. Mas depois temos o Conselho, não é, coordenador, que só tem o presidente, que é permanente. Os outros dois vogais são, portanto, comissários, e vai depender também da disponibilidade, porque cada um está a trabalhar na sua área e no seu setor específico. Então, o ideal seria o quê? Não, repare, teríamos aqui que ter, por exemplo, quando na ausência, não é, do presidente, segundo o estatuto atual, terá que ser substituído por um dos membros do Conselho Coordenador, certo? Portanto, um dos membros, só temos 2 membros. Então, a questão seria termos um secretariado permanente, portanto, comissários permanentes, não é? E ter, então, diminuição... Pagos. Portanto, ser permanente... A trabalhar permanentemente para... Implica receber uma recompensa, um salário. Exato. Para além disso, ter também, portanto, um quadro efetivo, específico para a Comissão. E dar a liberdade à Comissão de ir buscar as pessoas que necessita, em termos de o perfil, não é? Portanto, precisa de que especialistas neste momento? Olha, neste momento até temos um concurso para lançar para técnico de comunicação. A comissão não pode funcionar sem uma assessoria da comunicação. É fundamental. Estamos aqui a falar da literacia, educação para os direitos humanos, certo? Portanto, tudo isso exige especialistas para que possamos chegar da melhor forma e ir buscar toda a atualização nessa matéria da comunicação e utilizar todos os meios disponíveis. Precisamos de um reforço a nível do jurista, porque temos, de facto, há pouco perguntava o que é que tem em cima da mesa. Temos pareceres, não é? Temos, portanto, propostas, temos protocolos, não é? Temos, a nível relatórios... E sem juristas avança-se lentamente. Portanto, isso permitiria, de facto, avançar mais rapidamente. Também, como deve imaginar, sendo direitos humanos, não podemos também ter uma equipa reduzida e assoberbar as pessoas com muitas tarefas em simultâneo, não é? Por exemplo, às vezes temos que ir para missões, portanto, a nível regional e internacional. Tudo isso também exige preparação. As apresentações, temos que preparar todo esse material. Quer dizer, existe aqui uma série de desafios que eu acredito que com um estatuto mais adequado, mais ajustado, eu não diria um novo estatuto, mas ajustar o presente estatuto, teríamos, de facto, melhores condições para melhor funcionamento e também
condições para dar mais respostas que nós gostaríamos no desempenho dessa função. Sim. Doutora, nas últimas horas discutiu-se a questão, a situação da justiça no Parlamento e veio de novo à baila a questão da situação nas cadeias do país. E este é um aspecto sempre mencionado nos relatórios sobre os direitos humanos em Cabo Verde, sobre lotação das cadeias, entre outros itens negativos neste concernente. O que tem a dizer? Olha, em primeiro lugar, em relação à questão das cadeias, eu gostaria de lhe dizer que este ano realizamos várias missões e estamos a finalizar o relatório. Eu não gostaria aqui de avançar com alguma consideração, uma vez que, como deve imaginar, nós fazemos visitas de seguimento, o que nos permite objetivamente dizer como é que esteve antes e como é que está agora, e deixamos sempre as recomendações para esse setor. Mas nós não visitamos só as prisões. Eu gostaria aqui de fazer um apelo, porque quando nós falamos da superlotação das cadeias, temos também de prestar atenção mais na prevenção da criminalidade. Portanto, eu acredito que temos aqui um desafio maior, que quando vemos, por exemplo, nas visitas jovens, não é? Nas cadeias, e perguntamos como é que isso aconteceu. Então, temos que começar a trabalhar na causa. O que é que os leva à cadeia? Porque o problema não está em focarmos demasiado nas condições da cadeia. É mas tudo fazer para que lá chegue, não é? E temos aqui um desafio enorme, porque eu muitas vezes, até numa das entrevistas, falava com alguns reclusos e perguntava que mensagem gostaria que eu levasse para os outros jovens. Diga que cadeia não é lugar para a gente vir. Portanto, mas, no entanto, há reincidência. Não. Muitos jovens que passaram pela cadeia vão de novo, cometem novos crimes e vão de novo para a cadeia. Olha, a questão fundamental aqui tem a ver com dois aspectos fundamentais. A questão da pobreza e a questão também do emprego. Porque temos que investir, como eu disse há pouco, na questão de escala. Temos que encontrar soluções, porque uma pessoa com ocupação, e depois há problemas que estão interligados. Por exemplo, quando formos observar que no sistema educativo tem havido alguma taxa considerável de abandono escolar dos rapazes, porque quando você faz também essa aproximação... O abandono escolar é maior no seio dos rapazes que nas rapazes e das meninas. Portanto, se os rapazes estão sem ocupação, não estão nem a estudar, nem a trabalhar, temos aqui, de facto, um problema. Situação de risco. Que temos que começar aqui a atacar, não é? Atacar mesmo, não é? E dizer também que o problema, quando se coloca a nível da questão, diria, da ocupação, temos que, de facto, estar-se a fazer um bom trabalho a nível da formação profissional, não é? A questão de promoção, do autoemprego, mas temos que fazer mais, não é? Porque o número de jovens à espera da oportunidade, é só passear no interior de Santiago, ver jovens na sua idade, não é? Ativa, sentados sem fazer nada. Quer dizer, a partir daí há circunstâncias e situações que podem levar, mas aqui também eu volto a dizer que temos um desafio com as universidades para fazermos mais estudos, para percebermos que é um fenómeno em Cabo Verde, para caracterizarmos que tipo de violência temos. Porque, às vezes, também, ao mesmo tempo que falamos, eu costumo utilizar muito essa expressão, falamos muito de um país de Morabeza, que em princípio devia ser um país de tranquilidade, de paz, que não se adequa, não é? Ou não se ajusta a essa imagem depois da violência. Então, é percebermos o porquê dessa violência e também começarmos a investir mais nos assistentes sociais, porque temos outro fenómeno, né? De uma grande parte de, portanto, mães, não é? Que educam sozinhas os filhos.
aqui chamar também a responsabilidade da paternidade, não é? E o que é que acontece? Muitas vezes vão trabalhar, os filhos ficam sozinhos. O dia todo. Portanto, temos também que começar a prestar atenção lá onde as famílias não puderem. Também aqui há um desafio para que se possa pensar na questão laboral, de forma a haver, dentro do período de trabalho, espaço para que os pais possam acompanhar mais, enquanto família, os próprios filhos. Portanto, há aqui várias questões que estão soltas, não é? Mas que precisam de um acompanhamento e de um olhar mais crítico, garantindo, de facto, que possa haver condições para que todos possam ter mais dignidade, não é? E sentir essa pertença a essa sociedade. A CNDHC alguma vez recebeu denúncias sobre a situação nos quartéis, as práticas de instrução nos centros de São Vicente, Santiago, Sal e não só? Olha, a Comissão, em 2020, teria feito uma visita e teria, portanto, feito uma recomendação, portanto, às Forças Armadas, portanto, nessa altura, e tem havido, portanto, acompanhamento. E esta documentação ia no sentido de? Olha, várias ações, nomeadamente a questão, aliás, inclusive nós tínhamos também a proposta de ter um protocolo com as próprias Forças Armadas, no sentido de ter a capacitação geral, não é? Mais sensibilização junto aos direitos humanos, e não só direitos humanos, mas também direito internacional humanitário. Temos também a necessidade de acompanhar determinadas situações e estar, portanto, próximo dessas, portanto, reclamações, mas dizer que, em relação à própria entidade, como deve imaginar, portanto, tem também o seu regulamento próprio, mas aqui estamos a falar de trabalhar em parceria e fazer esse acompanhamento, porque todas as questões que têm a ver com a dignidade humana e preocupa, estamos aqui para dar os alertas necessários e fazer essa monitorização de todas as situações. E eu acredito que, como sabem, em 2020 depois veio a pandemia e, portanto, é o período que vamos ter de retoma para fazer os tais, portanto, as tais visitas de seguimento e perceber das recomendações feitas na altura qual foi, portanto, o avanço em relação a essas questões. Portanto, disse há instantes que a CNDHC funciona como instância de vigilância, alerta precoce, consultoria, Exato. Monitoramento e investigação em matéria de direitos humanos e direito internacional humanitário. Neste monitoramento, tem havido choque com outras instituições ou mesmo com o governo? Não, eu não diria choque porque, em primeiro lugar, por exemplo, nós, a nível do Mecanismo Nacional de Prevenção, portanto, temos uma resolução que nos permite visitar qualquer instituição sem aviso prévio. Mas, mesmo assim, nós, muitas vezes, por uma questão de começar o trabalho pedagógico, primeiro fazemos os contactos prévios e também fazemos aqui uma intervenção no sentido de colaboração. Portanto, é ver que a nossa necessidade é de trabalhar com os outros. Não há aqui nenhuma necessidade de colocar em questão ou fazer avaliação das instituições, não é isso. Nós trabalhamos com um plano em função, por exemplo, das recomendações. Portanto, em 2018 recebemos 159 recomendações que o país recebeu e trabalhamos com base nas questões que foram identificadas para fazer esse acompanhamento e também temos as denúncias que recebemos e que a partir daí, portanto, é o nosso modus operandi, né? Portanto, nós trabalhamos com base em informação e depois vamos pedindo informação, esclarecimentos e colaboração. Agora, eu posso, respondendo diretamente à sua questão, dizer que ainda precisamos trabalhar um pouco a questão da colaboração, porque muitas instituições ainda não perceberam, portanto, a missão clara, não é, da Comissão e, portanto, temos estado também a marcar encontros, a explicar o nosso mandato, as questões que
recebemos como preocupação e como problemas, não é? Que devem ser analisados e, portanto, acompanhados. E, portanto, eu acredito que ainda temos também um desafio nesta matéria, a consolidar esse nosso papel. Tanto é que no próximo ano vamos avançar com alguns estudos, nomeadamente o papel da Comissão na sociedade, para percebermos exatamente que questões é que, por exemplo, a expectativa da população em relação ao papel da Comissão e também, em função do nosso mandato, ver que ajustamentos serão necessários nesta matéria. Mas há um outro um outro elemento importante que nós também temos em cima da mesa, como acabou de perguntar o que é que está em cima da mesa, que pretendemos fazer um estudo. Portanto, neste momento estamos a trabalhar TDRs, não é? Portanto, os termos de referência para lançamento de estudos no próximo ano. Estamos na fase também de mobilização de recursos. Que estudos? Nomeadamente direitos humanos no trabalho. Como sabe, é um setor crítico. É um setor crítico porque, por exemplo, recentemente houve algumas denúncias da questão do assédio moral, que é algo que não se falava antigamente no nosso local de trabalho. Não é? E, para além disso, também ver algumas situações de discriminação, a questão, por exemplo, de salário igual. Quer dizer, como eu disse há pouco, nós temos boas leis, mas o problema depois está na sua implementação. E aqui, como deve imaginar, há também que se fazer um trabalho de sensibilização junto às diferentes entidades para passarmos a respeitar mais, não é, a dignidade humana. Portanto, esse é o nosso papel. Portanto, no que tange à cidadania, que avaliação faz do exercício da cidadania em Cabo Verde? Olha, a cidadania, ela não está separada, né, dos direitos humanos, porque nós, quando falamos há tempos, até numa intervenção, eu dizia que nós temos uma Constituição da República muito vasta, com várias, portanto, referências e que, portanto, direitos e deveres que estão todos aí consagrados, mas a própria população muitas vezes desconhece esse instrumento. E então temos um certo déficit de exercício da nossa cidadania, muitas vezes por essa questão da literacia, de desconhecimento dos nossos próprios direitos. Não é? E para dizer que aqui, a nível da cidadania, nós estamos também com um desafio, só para dizer a taxa de quando há uma eleição. Quantas pessoas é que aparecem para a votação? Há aqui um trabalho a ser feito, porque é este o momento do exercício, é um dos momentos do exercício da cidadania. O outro aspecto também que fala-se muito, temos uma lei de paridade, não é? Mas na prática temos uma diferença muito grande em ter a representação das mulheres em determinados cargos, não é? Mesmo políticos e outros. Portanto, estamos aqui a falar da necessidade efetiva ou então, quando há convocação de uma manifestação, de uma greve, a aderência muitas vezes pode ser baixa, não é? Porque não estamos também muito preparados para defender os nossos direitos. Portanto, aqui a questão da cidadania... Mas como dizia há momentos, a CNDHC deve investir mais na questão de literacia, proporcionar às pessoas o conhecimento sobre os direitos humanos e a cidadania, para que possam participar mais, exatamente. Saber mais. Por isso é que eu gostaria aqui de reforçar que o que nós, aliás, temos já uma parceria com todas as câmaras municipais, e em cada Câmara temos um ponto focal. E vamos dar formação para os pontos focais, também os comissários, para que possamos ter todo esse tentáculo, não é? Porque não é possível sermos nós, portanto, a equipa reduzida, a fazer tudo isso para todo Cabo Verde. Então, o que nós estamos a trabalhar é parcerias para que possamos dar essa capacitação e esses pontos focais serem multiplicadores
e estarem no terreno também a apoiar com um plano de ação, porque neste momento existe mais o apoio logístico para as atividades da Comissão. Mas nós o que queremos é mais do que isso. Queremos que as câmaras municipais, através do ponto focal, também tenham no seu plano de ação atividades anuais, de uma forma contínua, permanente, relativamente à promoção dos direitos humanos em Cabo Verde. Uhum. E precisamente para dar a conhecer melhor a questão dos direitos humanos e a cidadania, instituiu-se há já algum tempo o Prémio Nacional dos Direitos Humanos. Sei que a próxima gala será em dezembro. Certo. Uhum. Quando? Olha, está a colocar uma excelente questão, porque para nós é uma grande oportunidade, porque hoje, 31 de outubro, iríamos, portanto, era o prazo para a entrega das candidaturas. Para o Prémio Nacional de Direitos Humanos. Mas, curiosamente, na última plenária, os próprios comissários deliberaram a prorrogação do prazo até o dia 10 de novembro, para permitir que, a nível nacional de Santo Antão a Bravo, possamos ter candidaturas diversas e que possam, de facto, entregar o seu portanto, processo, o seu dossiê, até dia 10, ter um tempo maior, em todas as categorias. Eu gostaria aqui de referir, por exemplo, a categoria de ativista social. Como sabe, ativista social não é a pessoa que se candidata. A pessoa é, portanto, há um proponente a entregar a candidatura referente a esse ativista social. Então, nós aqui, de facto, solicitamos que haja mais engajamento e que é uma forma, portanto, a instituição de direitos humanos é um instrumento para reconhecer e valorizar portanto, toda a promoção, a defesa e a proteção dos direitos humanos em Cabo Verde. Temos a categoria de reportagem, não é? Com certeza sabe que a nível da comunicação social tem havido muitos trabalhos, então que haja essa candidatura para que se possa dar a conhecer todo o trabalho que tem sido feito nessa matéria. A nível da ONG, a nível de a outra categoria, que é a Escola Amiga, né, dos Direitos Humanos. Portanto, temos aqui o artigo científico, alertar, não é? Principalmente aqui também às universidades, para, portanto, participarem com os trabalhos e assim possamos também reconhecer todo o trabalho que tem sido feito aqui em Cabo Verde. Portanto, as pessoas, quem estiver interessado, seja da categoria de ativismo social, artigo científico, ONGs, reportagem de comunicação social, Escola Amiga dos Direitos Humanos, tem até 10 de novembro para concorrer, entregar as candidaturas, e a gala de conhecimento dos vencedores será no dia 9 de dezembro. Sim. 9 de dezembro. É um sábado. Sei também que este ano a Declaração Universal dos Direitos Humanos estará completando 75 anos. Há alguma comemoração especial? Como deve imaginar, 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos merece uma atenção especial. Portanto, vamos na semana, podemos dizer até quinzena, né? Primeira quinzena de dezembro. Portanto, ter aqui várias ações acontecendo, vamos envolver, portanto, todo o país, portanto, nessa atividade, seja, portanto, a nível dos pontos focais, principalmente, que estão a representar cada conselho, como também a nível dos próprios comissários, e vamos também reeditar, como sabe, tivemos a declaração de 70 anos, portanto, 5 anos depois, vamos reeditar aqui, portanto, 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, portanto, desta forma, fazer aqui uma série de atividades para dar a conhecer mais e melhor o papel da Comissão, também o avanço dos direitos humanos em Cabo Verde e também os desafios. Também gostaria aqui de dizer que vamos ter uma exposição fotográfica dos ganhos e desafios. Portanto, Cabo Verde, Direitos Humanos em Imagem. Não é? Vamos produzir isso por altura, portanto, dessa celebração. Assim, só para terminar muito rapidamente, porque o nosso tempo esgotou, a questão da discriminação do pessoal LGBT, este é um tema muito caro à Comissão Nacional de Direitos Humanos. Gostaria que, assim, um breve resumo.
Sem dúvida. Não é só LGBTI. Nós, neste momento, inclusive houve um estudo, né? Portanto, sociojurídico, que permitiu elencar uma série de recomendações e estamos neste momento a trabalhar com essa metodologia, portanto, implementando as recomendações do estudo, onde já houve uma sensibilização às entidades, não é? Começou-se com portanto, um workshop para essa sensibilização e também tem havido trabalhos para o setor de saúde, porque é um dos problemas que encontram em relação ao acesso à saúde. Do acesso à saúde e também, portanto, acompanhamento específico das necessidades também específicas, não é? Mas, repare, isso não é só com a LGBTI, também temos todas essas necessidades com, portanto, as pessoas com deficiência, não é? Onde a acessibilidade, ainda agravado, né, com toda a problemática da acessibilidade, onde aqui também pretendemos trabalhar com a ordem dos arquitetos, dos engenheiros, porque muitas vezes podemos resolver um problema no momento do projeto, não é? E também com os licenciadores dos projetos para estarem mais sensíveis e garantir que Cabo Verde possa dar um exemplo a nível mundial das ofertas de condições para, portanto, pessoas com necessidades especiais e também todas as áreas. Mas só para... Eu sei que já estamos em cima do tempo, mas só para dizer o seguinte. A Comissão Nacional para Direitos Humanos e Cidadania, em março de 2022, entregou um anteprojeto de antidiscriminação para o Parlamento. Eu acredito que estamos, neste momento, com a necessidade de fazer uma sensibilização para que esse diploma... Quem? Não, os deputados, né, da nação, para que esse diploma transformacional seja uma realidade em Cabo Verde. Porque iria permitir garantir esses direitos, porque uma das questões que foi identificada como uma das principais recomendações é garantir, em termos do quadro legal, os direitos, não é? E permitir que, de facto, as pessoas tenham o seu direito e que a dignidade seja preservada. Qual seria o prazo ideal para a implementação deste diploma contra a discriminação? Olha, seria um bom presente para Cabo Verde registar que, ao celebrar 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Cabo Verde deu um passo e aprovou esse diploma. Portanto, significa que nós sabemos que tudo isso leva o seu tempo, que eu estou a ver que no horizonte de 2024 possa vir a ser uma realidade e se colocar, portanto, esse projeto na agenda, portanto, da Assembleia Nacional. Oxalá. Portanto, agradecemos a sua disponibilidade em estar aqui no programa. Muito obrigada e votos de bom trabalho na CNDHC. Nós é que agradecemos e podemos concluir dizendo que valorizar a vida, a saúde e dignidade humana, caminho a consolidar dia a dia, com amor para o próximo, empatia, responsabilidade pública e privada, assenta nos direitos consagrados na Constituição e nos direitos de cada um. Eu deixaria isso como um apelo, porque podemos fazer mais e melhor em cada um das nossas, portanto, aqui, em cada uma das nossas responsabilidades. Eu acredito que, mesmo em relação, como eu disse, a legislação já temos bastante avançada, o problema está na sua implementação. Obrigada. Votos de boa noite. Boa noite também ao estimado telespectador. Agradecemos por ter acompanhado a conversa. Noite tranquila.